Olha, estamos recebendo aqui no estúdio do Repórter MT o deputado estadual Zeca Viana. E a gente vai conversar com ele sobre algumas ações que têm ocorrido na Assembleia Legislativa, inclusive da atuação dele. Ele é presidente regional do PDT de Mato Grosso. Deputado, satisfação receber o senhor aqui. Eu gostaria já de começar perguntando o seguinte: a Assembleia Legislativa parece que está vivendo uma nova era, uma nova fase, né? São novos momentos, nova mesa diretora, que já colocou em prática ali algumas ações. Eu queria que o senhor comentasse justamente essas ações. Por exemplo, a questão da transparência, hoje pregada e executada, né, ao modo da mesa diretora, mas está sendo executada. Eu queria que o senhor comentasse essa atuação da mesa presidida pelo Guilherme Maluf, tendo em vista aí alguns questionamentos de parlamentares. O senhor também já fez esses questionamentos, alguns desses questionamentos na tribuna, também lá nos bastidores da Assembleia, quanto à firmeza, né? Alguns deputados alegam que falta pulso firme da mesa diretora quanto a algumas questões. O senhor mesmo já criticou que falta ali no sentido de se posicionar com maior firmeza em relação ao Palácio Paiaguás. Como está a mesa diretora hoje? Paulo, eu sempre uso dizer da importância da rotatividade dos poderes. Você vê, nós tínhamos uma Assembleia Legislativa com uma mesa diretora praticamente, em se tratando do presidente e primeiro secretário, praticamente 20 anos sem mudanças. E isso, obviamente, ela cria-se um vício, né? Muitos anos seguidos com essas mesmas pessoas. A nova mesa veio realmente para fazer a diferença e está fazendo. O presidente Maluf tem se esforçado muito na questão da economia dos recursos públicos, a boa aplicação dos recursos públicos. Tanto é que já houve devolução de dinheiro para o executivo, e está fazendo muita economia, redução do quadro de funcionários, muitas despesas que antigamente elas não se tornavam tão rígidas como estão agora, dos próprios gabinetes, dos parlamentares. Então realmente está tendo essa mudança em termos dos recursos e de transparência, inclusive até certas parcerias com o próprio Ministério Público, da qual eu sou um crítico, e com o governo estadual também. Então, deixa eu brecar aqui. Por que o senhor é crítico ou tece alguns argumentos críticos em relação a essa, vamos chamar assim, de abertura que o parlamento tem dado ao Ministério Público? Eu acho que são poderes independentes e cada um tem que manter o respeito do seu poder. No caso do Executivo, principalmente, a minha crítica com o presidente Maluf, o que falta realmente é esse, vamos dizer assim, um enfrentamento com o governo, com o Executivo, mas um enfrentamento em bom sentido. Saudável. Exatamente, não um enfrentamento para ser crítico ao governo, um enfrentamento mantendo o respeito do poder legislativo. É isso que eu me refiro. Na mesma forma, o Ministério Público. É óbvio que se o Ministério Público tem uma investigação, ele tem todo o direito de chegar lá, investigar e coisa. Mas não chegar e fazer pacto com o Ministério Público para redução de custo, para que isso? Eu acho que não é desnecessário. Eu acho que a redução de custo, quem sabe, é a mesma diretora. Se o Ministério Público estivesse com a faca no pescoço exatamente, estivesse pressionando lá, tem que ser aquilo que eu aceitar que vocês têm que fazer. Não, muito pelo contrário. Tem que ser aquilo que a mesa achar por bem de fazer, ela tem que ser feita, porque ela responde pelos seus atos. Sua conta e risco. Exatamente. Então, eu acho que cabe a ela dizer, isso aqui nós vamos cortar, isso aqui nós vamos cortar, ótimo, e cabe ao Ministério Público parabenizá-lo por isso. Então, essas são minhas críticas. Então, é um poder. O poder legislativo é um poder que tem que ser respeitado como os outros poderes, o poder judiciário, o poder executivo, todo mundo. Agora, nós não podemos deixar muita interferência, que é onde que eu ouvi minhas críticas sobre interferência do próprio executivo nas decisões da mesa, que não é boa, não é salutar para um poder. Nós temos que ter alguns exemplos, onde que o Paiaguás tem interferido de forma mais veemente? Não, eu acho que na questão não era da URV, daquele reajuste dos funcionários, quando o executivo não pagou 100% do reajuste dos funcionários do executivo, o legislativo tinha o recurso para pagar
E o Maluf até tinha anunciado que no outro dia iria pagar. Aí recuou, e se assemelhando ao governo. Exatamente, Então, essas interferências que não foi nada salutar para ele. Você está falando aí em relação às perdas inflacionárias do ano passado, não é? Que foi isso, exatamente. Obrigatoriamente a reposição salarial. Então é esse tipo de situação, esse tipo de situação que eu acho que não é. Não, aqui se eu tenho o recurso está dentro da lei, é o 12º da Assembleia, eu vou pagar, porque a responsabilidade é minha. Ia pagar numa vez só. Ia pagar numa vez só, exatamente. Está pagando então, e tudo. Tá, Agora eu acredito que sim, eu não sei te responder com precisão, mas eu acredito que sim. Então são coisas assim que eu acho que a decisão tem que ser exclusiva da mesa. Como ela vai responder amanhã depois pelos seus atos, né? E às vezes essas interferências acabam interferindo em todos os deputados, porque ali nós somos 24, a mesa, presidente é presidente dos 24 deputados. E tem muitas coisas que ela não flui normalmente quando existem essas interferências dos poderes. Os 18, o restante deputados que não compõem, obviamente, a mesa diretora, têm sido ouvidos no Colégio de Líderes? As decisões que têm sido tomadas pela mesa têm passado pelo crivo dos líderes, não sei, dos deputados? Tem sim. A gente tem discutido muito. Nós tivemos reuniões do colegiado até com o tom de voz um pouco áspera, alta, mas isso faz parte... Não havendo desrespeito... Não, exatamente, mas sobre isso aí, realmente, a procura é de ir sempre terminar num bom entendimento, porque é importante a harmonia entre os parlamentares. E por falar em mesa diretora ainda, eu preciso que o senhor faça uma avaliação. Eu sei que o senhor, teoricamente, compõe um grupo que talvez seja imaginário, mas para a gente que cobre bastidor político da Assembleia não é, que é um movimento sendo criado já... evidentemente com essas críticas, com essas pontuações aí sobre a mesa diretora, mas já se fala em 2016 quanto à sucessão do Guilherme Maluf. Como é que é isso aí? Tem um grupo formado aí, está Emanuel Pinheiro, nele está também Gilmar Fabras, está Zé do Pátio, está Janaína Riva, está Zeca Viana. O que o senhor pensa disso aí? O senhor é pré-candidato à mesa diretora, à presidência da Assembleia? Não, eu sempre falei com o governador Pedro Taques que eu nunca almejei a presidência. Houve aquele desentendimento, aí faltando 2 dias para o acerto final da mesa, onde que nós já tínhamos acertado a presidência para o Maluf, Guilherme Maluf. O Pedro era contra porque eu tinha chamado a oposição para fazer parte da mesa. Uma consultoria ali, chamou Sim, exatamente. E nós acabamos viabilizando a candidatura do Maluf. Aí nós tínhamos praticamente 16 deputados já garantido que votava no Maluf, e tinha lá uns 4, 5. Não haveria um contrassenso aí de chamar o pessoal da velha, vamos chamar de velha política, em termos de administração? Não é um contrassenso. Eu não estava pensando no que a mesa ia fazer ou deixasse de fazer. Porque é aquilo que eu sempre comentei com o governador Pedro Taques. A Assembleia é responsável, a mesa é responsável pelos seus atos. Se eles gastarem mal, o problema é deles, não é do Executivo. Cabe ao Executivo ou mandar o Ministério Público ou de quem de competência investigar. Agora, não o Executivo investigar os gastos. Eu acho o erro é onde o Executivo quer investigar os gastos da Assembleia. E eu chamei a oposição exatamente em nome da governabilidade, porque eu sabia que nós ia ter umas barreiras muito fortes por causa das mudanças que o Pedro Taques queria fazer no governo do Estado. Nós ia enfrentarmos aí deputados com uma longa vida de experiência política, que não ia ser fácil. Então a gente trazia para administrar a mesa, que você acaba neutralizando um pouco. O inimigo, exatamente. Junte-se a eles. Mas infelizmente o Pedro não entendeu assim, e acabou daí, eles por intermédio do secretário Paulo Taques, lá acertaram, daí acabou ficando no PR, ficou no PSD, que ele não queria nem ouvir, ficando no PMDB, tudo na mesa igual. Então houve aquele desconforto ali, mas tudo bem, aquilo passou. Mas eu sempre visualizava em termos das decisões principais para as mudanças
do hábito que vinha se fazendo nos governos anteriores para dar um suporte, uma sustentação bem forte à governabilidade do governo Pedro Táxi. Mas eu sou um deputado do qual sou responsável, sim, eu me considero uma pessoa responsável por uma boa fatia do que o Pedro Táxi hoje porque pelo Pedro Táxi hoje ser governador. Ter surgido no cenário político, inclusive. Não ter surgido no cenário político, mas por ser governador hoje. Então, eu não sou um cara que sou oposição do Pedro Táxi, eu sou um cara que cobro o mesmo posicionamento meu que eu cobrava do ex-governador Simval, eu cobro do Pedro hoje. Isso ele sabe porque nós conversávamos isso dentro do avião viajando para o estado. Falar, Pedro, nós temos que ser muito mais transparente e correto do que hoje nós estamos vivendo com o governador Simval. O governador Simval sabe que eu sou oposição. E eu tenho me posicionado lá com a minha transparência, com a minha coerência, um posicionamento sério, reto, e isso nós vamos ter que ter. Isso que teria trincado o fato de o senhor insistir, Zeca Viana insistir nessa linha reta, e muitas vezes ter que ser flexível, a proposta, de repente, do Executivo seria ser mais flexível diante de algumas situações. O que trincou a relação de vocês aí, sem polemizar? O que trincou, na realidade, foi na formação da mesa daí, aonde que o fato, o pivô das coisas foi aonde que eu cobrei a valorização do nosso companheiro pedettista. E não houve pelo governador Pedro Táxi. A administração dele, absorver o pessoal da militância. O que acontece dentro de qualquer partido que assume um poder? Né? Todo partido almeja um poder, almeja chegar lá no governo do estado, na prefeitura, no governo do estado ou numa presidência. Quando ganha o poder, é óbvio que ele, dentro de um critério de competência e capacidade e honestidade, a preferência dos cargos comissionados sempre é dos companheiros. É dos companheiros, é aqueles que carregaram o fardo para eu eleger. Isso não foi atingido. E não foi atingido. Esse foi o pivô da discussão minha e do governador Pedro Táxi. Aí vem mesa diretora. Não, é óbvio. Né? O acordo que nós tínhamos, tanto é que partido nenhum interferiu no governador Pedro Táxi na escolha do primeiro escalão dele. Partido nenhum. Foi uma exigência deles e nós concordamos. Então, mas no segundo escalão e no terceiro escalão lá nos municípios, que o meu caso maior era nos municípios, no interior, onde que aqueles pedetistas cobrava isso. Cobrava demais. Não eu como parlamentar, mas eu como presidente do partido. Se fosse como parlamentar, eu não precisava, porque eu não tinha compromisso com ninguém de cargo. Mas como presidente de uma instituição, as pessoas cobram. Partido do governador, inclusive. E cobra com razão, com toda razão. E foi aonde que o governador não deu uma ênfase para esse assunto e nós acabamos caindo no... O senhor não respondeu. O senhor o senhor almeja ser candidato à presidência da Assembleia agora? Está longe ainda? Está muito longe, tem muita coisa para passar ainda, tem... Mas eu sou um soldado que não tenho medo de enfrentar situação nenhuma, né? Então, eu não tenho dúvida, se os companheiros acharem que eu mereço, que deve ser eu vou estar de oposição, né? Porque esse movimento existe. Um dia que eu falar eu não sei, poderia até ser o nome da oposição, eu aceito, não tem problema nenhum. Não tem problema. É óbvio que se eu for candidato, o governo não vai me aceitar pelos meus posicionamentos contra o governo. Eu até questionei isso por Gilmar Fabres. O senhor acha que seria possível hoje edificar um grupo, uma chapa, vamos chamar, uma chapa para suceder Guilherme Maluf e que essa chapa tenha êxito? É possível ter êxito sem o apoio do governador Pedro Táxi, sem o apoio da máquina, vamos chamar de máquina, do apoio mesmo político? Possível. Quando existe uma interferência muito grande do executivo, é porque as intenções não são as melhores possíveis. Mas houve interferência agora nessa eleição. Agora, quando existe uma certa liberdade dos poderes definir, é porque não interessa se seja Pedro, Paulo, João, Sebastião que esteja lá na mesa. O que interessa é a responsabilidade com o Estado, com a população de Mato Grosso. E eu acho que o poder legislativo ele é responsável por muita coisa que aconteceu dentro do Estado até hoje. Inclusive
na legislatura passada, o poder legislativo é responsável dessa lambança que o governador do estado fez, o ex-governador Simval Barbosa. Eu cobrava isso sempre dos meus colegas. Gente, nós estamos sendo irresponsáveis com o futuro do Mato Grosso, porque nós demos toda a liberdade para o ex-governador fazer praticamente aquilo que ele queria. Então, quando existe um excesso de liberdade e a pessoa é mal intencionada, ela acaba extrapolando os seus limites. Então, se existe um bom intencionamento, uma boa intenção do governo, do executivo, uma boa intenção do legislativo, não tem necessidade de ter que ser do lado do governo ou contra o governo. O que tem é ter os dois com o mesmo objetivo de trabalhar pelo estado do Mato Grosso. Mas tem esse grupo, esse movimento, ainda de forma lenta, conversando, trocando umas ideias? Existe. Não, o que existe sim é um certo manifesto das pessoas, de certos parlamentares, mas nós devíamos fazer assim, ou fazer acolá, ou coisa. Principalmente na questão do presidente Maluf ser um cara muito ponderado, que ele tinha que talvez ter se posicionado mais firme, ou contra o Ministério Público, ou contra certas coisas que aconteceu ali, mas ele por natureza dele ser um cara ponderado, mais cauteloso, então, e tem horas que o presidente ele precisa dar uns murros na mesa, eu uso dizer esse termo, para dizer, não, aqui quem manda sou eu. Eu assumo a responsabilidade, exatamente, nós vamos fazer assim, entendeu? Mas eu acho que tem muito tempo ainda, está muito cedo, nós estamos no primeiro ano de mandato, vai ter muita coisa, e vamos ver, não existe... Foi aprovada a reeleição para favorecimento do ex-presidente Riva no mandato passado, que aquilo foi uma coisa também que eu estava totalmente contra, mas eu era minoria, né? E agora eu acho que essa lei vai cair, porque inclusive o próprio deputado Gilmar já entrou com um projeto de lei derrubando aquela lei para que ela não se torne sem efeito para as próximas eleições. Esse é Zeca Viana falando conosco aqui no Repórter MT. Agora tem mais 3 pontos aqui. Eu vou pedir para a gente ser mais conciso aí nas perguntas e nas respostas. Uma pergunta, por exemplo, de agora, recente... Não, uma pergunta ainda sobre a mesa diretora. Essas operações que têm ocorrido aí por parte do GAECO e que tem abatido a Assembleia Legislativa, qual que é a sua opinião aí? Prendendo gente, enfim, fazendo um alvoroço todo na Assembleia Legislativa. Eu sempre falei, se você pegar lá nos anais da casa, você vai ver umas falas minhas que eu falava que tinha muita gente que tinha que ser preso. Nós, numa justiça séria, uma justiça que realmente fosse implantar a justiça nas pessoas, porque o excesso de abuso era muito grande. Agora eu vejo até um excesso também pela funcionário. Pelo pouco conhecimento que eu tenho lá dentro, tem funcionário que simplesmente emprestava o nome para o patrão. Emprestava o nome e foram presos. O senhor recebia a verba de suprimento? Não. Nunca recebeu? Não recebi. O senhor acha que houve excesso aí por parte dele? Pois eu na realidade eu não sei o que é verba de suplemento, o que acontecia. Era uma verba extra que o deputado teria ali para custear as despesas pequenas aí, o conserto de tomada, conserto daquilo. Não, nós tínhamos uma verba de gabinete já que a gente mantinha, os gabinetes. Agora, o que acontece é que eles usam as pessoas mais frágeis para fazer tipo uma delação ou para puxar a língua. Exatamente. Então, sei lá, eu acho assim que até seria um pouco meio brusca essa situação, porque na realidade tem muitos funcionários lá que foram presos que eles não têm culpa. Eles não têm culpa mesmo. Então, a coisa vem errada, acaba vem manchando sim. As pessoas. Mancha a imagem. Hoje você vê que o foco todo das investigações, de tudo, é a casa. Parece que a Assembleia Legislativa é o único poder que cometeu erros no Estado. Poder sujo, não é? Sujo, exatamente. Esse é o nome correto, é um poder sujo. Aonde eu não tenho certeza, não posso nem afirmar corretamente aqui, mas tem outros poderes também tem verbas. Mas segundo o Wilson Santos, vem mais bom por aí, Detran, Cepromate, segundo disse o líder do governo, numa audiência aí de CPI, salvo engano, Mas, Paulo, o que a gente vinha observando e denunciando na Assembleia era exatamente isso aí. Nós estávamos com o Estado sem governança ano passado. O governo perdeu as rédeas do Estado
e todo mundo fazia o que bem entendia. O Pedro tem a ver com essas operações aí? É um reflexo? Não, não, eu acho que a única o coisa... Pedro Táxi, o Pedro que eu falo com a liberdade que eu tenho, Sim, é o governador Pedro, do Estado. eu também não consigo chamar ele de governador, eu chamo ele de O Pedro. Pedro Táxi tem a ver com essas operações Não, aí? não, eu Ele acho era do que Ministério não. Público, Não, ele veio do gostava de Ministério prender as Público e por isso mesmo que essas operações estão acontecendo. Porque por ele isso, está então- dando. então não, tem a ver. não, Então é porque ele está reflexo. dando liberdade para os poderes fazer o seu Não é trabalho. o medo, então, usamos um termo que alguém falou aqui, não sei se foi o Gilmar Fábio, que puxa saquismo, né? Eu quero aparecer, eu sou... Não, o que acontecia, eu inclusive dei uma entrevista aí num canal de televisão há pouco tempo atrás, até o apresentador me elogiou. O que acontecia era o seguinte: o Ministério Público sabia que acontecia isso nos anos anteriores. Eu não tenho dúvida que não sabia, né? Por que só agora? Porque agora o governador Pedro Táxi está dando liberdade para a instituição agir. Abriu, dizer, ó, você faça o teu trabalho sem minha interferência. Eu acredito que seja isso. E no governo anterior havia certas interferências. Eu vou citar duas aqui. Uma das comissões do VLT que foi denunciado lá, 80 milhões de comissão. O Ministério Público investiu até numa altura e sumiu, desapareceu as investigações. Outra, nas cadeiras do Verdão, aonde os outros estados compraram 3 cadeiras, aqui comprou uma. O Ministério Público foi para a investigação, desapareceu. Não se falou mais Não disso. se falou mais. Então são coisas que deixou uma dúvida no ar. E hoje não, hoje eles estão tendo toda a liberdade para investigar, fazer o trabalho deles e está surtindo esses efeitos aí. Então, a gente segue conversando aqui com o Zeca Viana, vamos falar do glorioso PDT, ex-partido de José Gonçalves Pedro Táxi. Aliás, seu xará, né? Meu Também xará. é José Gonçalves... José Antônio Gonçalves Viana. Ah, filho. José Pedro Vocês Gonçalves foram Táxi. separados da maternidade, né? Não. Só pode. Eu uso dizer com todo respeito, com toda a liberdade que eu sempre tive com o Pedro. Eu tiro sarro até dos meus colegas ali. Eu criei o gurizinho. O gurizinho tá, infelizmente, depois que ele cresceu, me adotaram. Então tem... Mas o PDT, como é que eu tá? tinha muita liberdade realmente com o Pedro. Eu era um cara mais próximo que ele tinha aqui no... Como é que está o PDT hoje sem Pedro Táxi aí? Não, o PDT está bem. Conseguiu? Houve impacto? Houve, sem dúvida, né? Porque isso se eu disser que não houve, eu seria uma pessoa... Mas esvaziou o partido? Não, não esvaziou. Prefeito Ayada? Não, nós tínhamos 6 prefeitos, saiu 4, ficou 2. E os 2 que... primeiro e segundo lugar do estado do Mato Grosso de administração. Então, Piveta e o irmão dele, Adriano Piveta. Piveta de Lucas do Rio Verde. Os Piveta ficaram. E aí eu ainda uso dizer, brincando, cara, os meia boca saíram, os que são ficaram, continuaram. Cuspindo para te comer, Zé Gaviana. Mas nós estamos trabalhando para ter de 10 a 15 prefeitos, né? Agora em 2016. Vamos aumentar muito bem o quadro de vereadores. O que eu vejo que o partido, o PDT, está um partido livre, um partido sem comprometimento e um partido bom de você administrar e carregar, porque as pessoas de bem, as pessoas que realmente não admitiram aquilo que o governador Pedro Táxi fez, eles ficaram no PDT. O pessoal do PDT não saiu 30 membros do PDT. Nós filiamos em torno de umas 800 a 900 pessoas agora nos últimos 90 dias. E vamos filiar muito mais até março. Então isso para mim é muito bom. Nós em nível nacional acabamos de filiar o Ciro Gomes. Vai ser o nosso candidato a presidente da República. Deve vir a Cuiabá, não? Vai vir a Cuiabá, Mato Grosso, no final do mês de novembro, para a nossa convenção regional. Nós vamos ver se fizemos uma visita em Lucas. O senhor vai continuar no cargo? Está trabalhando sua recondução, permanência? Aí quem vai definir são os companheiros do PDT, não sou eu. Eu sou um tem soldado do tem essa partido. predisposição? Tenho a predisposição, sem sombra de dúvida, para continuar no cargo. Então quem vai definir vai ser os companheiros do PDT. Para encerrar, ainda sem eu não consigo fugir de associar Zeca e Pedro. A situação de Cuiabá, deputado Zeca Viana, causou um burburinho forte aí, para não dizer uma polêmica, nos últimos dias, aí uma declaração do senhor quanto à sucessão 2016 aqui no município de Cuiabá. O senhor que tem simpatia pela administração do prefeito Mauro Mendes, entretanto, colocou isso em xeque ao dizer que
Se Pedro Táxi tiver no mesmo palanque, não. Não, me desculpa aí. Não, o senhor vai corrigir agora. Só estou colocando o que foi... eu errei quando falei que o senhor falou, mas surgiu essa informação de que o senhor teria dito isso, que se tiver com Pedro no mesmo palanque, isso não causaria, não daria liga. Explica de uma vez por todas, Paulo, aqui qual é a versão original. Paulo, me desculpa, eu não falei com Pedro, eu falei com PSDB. PSDB. Que é o partido do governador. Isso. Se o PSDB estiver apoiando o Mauro Mendes, o PDT não estará. Inclusive, o Pedro Táxi usou dessa mesma fala minha, que disse que agora, recentemente, se o Blair apoiar o Mauro, eu me sinto até constrangido no lugar do Mauro. Pô, mas o Mauro agora vai ficar com essa briga toda eterna. Mas é realmente por causa do constrangimento que teve com o pessoal daqui do PDT, entendeu? Não é porque, isso não quer dizer que no interior nós vamos ter várias composições com o PSDB conosco também. Mas daqui ficou mais melindrado, por ser o reduto do governador Pedro Táxi, né? Então, mas o Mauro Mendes é meu amigo, meu companheiro, nós fomos companheiros em 2 eleições aí, e eu tenho uma admiração muito grande por ele. Inclusive, eu sempre falei para ele, e nunca escondi isso, eu quero ver o Mauro Mendes do Paiaguás aí. Meu sonho era ver o Mauro Mendes do Paiaguás. Mas ele optou para a prefeitura, e eu não tenho dúvida que ele vai ser reeleito, porque ele está fazendo um trabalho até excelente para Cuiabá, porque é uma cidade com uma dificuldade muito grande administrativa, né? Uma cidade que cresceu uma boa parte dela sem planejamento, então isso causa um transtorno muito grande para um gestor administrar. O PSDB não dá liga. Aqui em Cuiabá não. Aqui em Cuiabá mas dá liga no interior, dá liga no pode dar liga no interior, sim, sem sombra de dúvida. Suas considerações finais aí, se o senhor tiver mais alguma coisa. Tem a impugnação do PPA. O senhor está propondo a impugnação do PPA. Dá tempo aí? Eu vou abordar esse assunto que foi muito importante nos últimos dias aí. Que existem, assim, só para explicar para quem está assistindo, na Assembleia Legislativa os seguintes instrumentos, né? A primeira votação, a segunda votação e a redação final. Primeira e segunda votações tiveram suas aprovações. Estou falando do Plano Plurianual 2016. Aí a terceira, que seria a redação final, também ocorreu, mas ocorreu em sessão extraordinária. E o Zeca Viana, atento com a sua assessoria jurídica, já levantou a mão e disse assim, não, tem algo errado aí, vou impugnar essa sessão que aprovou o PPA em redação extraordinária. Por que o senhor está impugnando? E o que mudaria se não fosse, se fosse da forma que o senhor considera correta? Não, Paulo, não mudaria nada. A forma que eles fizeram, que eles usaram na última sessão do dia 13, foi incorreta. Porque houve abertura da sessão, ou suspender a sessão e liberar os deputados. Não vai dar quórum, vamos embora. E uma boa parte dos deputados foi embora. E aí, com uma manobra do líder, ele convocou, chamou o vice-presidente, o deputado Botelho, e convocaram uma extraordinária. Convocaram essa extraordinária e votaram a redação final. E foi ilegal porque fizeram uma votação, uma sessão, sem ter o consultor técnico na mesa, e não pode, o regimento é bem claro. E outra coisa, por se tratar de uma matéria orçamentária, ela não deve ser votada em extraordinária. Mesmo sendo em redação final? Mesmo sendo em redação final. Então, esse foi meu ponto de vista, que achei que eles fizeram uma manobra não benéfica para nós, deputados. Porque se nós estamos pregando uma mudança de transparência, de credibilidade da mesa, nós não podíamos ter feito isso. E foi feito. Então, a minha discussão é exatamente isso, pela ilegalidade que foi feita essa votação na redação final. Então, nós entramos, sim, com mandato de segurança contra a mesa, para ver se anulamos essa sessão. Anulando essa sessão, semana que vem, deve voltar numa sessão normal, a votação ainda vai ser votada. Agora, a forma que foi conduzida, que foi injusta, foi ilegal, no meu ponto de vista.
Ok, Zeca Viana, a gente agradece aqui, eu particularmente, que sempre, particularmente como jornalista, como repórter, agradeço porque sempre o senhor tem nos atendido, a gente cobre política, não é? O jornalismo político sempre precisa dessa parceria, dessa sintonia com os agentes políticos. O senhor sempre tem tido essa paciência conosco, passando as informações aí, nos atendendo da forma mais educada possível. Obrigado por ter vindo aqui ao Estúdio do Repórter MT. Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade. E é aquilo que você já me conhece, eu sou muito brincalhão com vocês, eu brinco, uso gozado de certas brincadeiras, mas o meu papel é esse, dentro do possível que vocês tiver no meu alcance para informar a imprensa, coisa que eu sempre defendi a imprensa e critiquei também, que tem que ter uma imprensa imparcial. Se tiver uma imprensa imparcial, nós evitamos os políticos a cometer vários erros. Aumenta a fiscalização. Aumenta a fiscalização, sem sombra de a dúvida. Investigação. Lembra que no mandato passado eu ainda falava, antigamente os políticos tinham medo da imprensa, hoje inverteu. A imprensa, quando vê um político, opa, aqui eu não posso falar nada porque... Sabe? Então, infelizmente, o mundo financeiro, econômico fala mais alto. Mas eu admiro muito o trabalho da imprensa, e a imprensa tem que ser um órgão fiscalizador e ajuda a gente muito a não cometer erros. Muito obrigado pela oportunidade e estarei sempre à disposição. Ok, esse José Antônio, ou Zeca Viana, José Antônio Gonçalves Viana falando conosco aqui, direto do estúdio do Repórter MT.